Se você vê um Deus fraco, um Deus que não faz, um Deus que só faz aquilo que a tua cabeça imagina, é aquilo que vai acontecer. Agora, se você olha para a palavra e você vê um Deus que pode tudo, você vê um Deus que vai além das tuas forças, sabe, esse Deus ele vai fazer exatamente dessa maneira na sua vida. Então, aquilo que teme o ímpio, isso mesmo lhe acontecerá. O que os justos esperam, lhe será concedido. Aonde a sua visão estiver, geralmente aquilo vai ter uma proporção maior. Porque geralmente, quando você vê uma pessoa que ela foca muito em problema, mais problema vem sobre ela. Quando ela foca em crescer, mais ela cresce, mais ela prospera, mais ela, sabe, chega a lugares que, às vezes, quando ela está lá naquele lugar que ela chegou, ela fala, como que eu cheguei aqui? Porque ela deixou de olhar para os problemas, ela deixou de olhar para a dificuldade e ela pôs a sua visão voltada para a solução do problema. É onde você vê a diferença de muitas pessoas de umas para outras. Ah, eu vou orar para prosperar. Ah, alguém tem que orar para mim prosperar. Isso não funciona. Por quê? Geralmente, a gente ora por toda a igreja para a igreja prosperar. 1 ou 2 prosperam, 3, 4, 5 no máximo. Por quê? Porque geralmente todos recebem a oração que a gente diz que é a oração da prosperidade, mas poucas pessoas agem, poucas pessoas fazem o que tem que ser feito, poucas pessoas mudam a sua forma de pensar. Ou seja, não é simplesmente a oração que muda, é a pessoa que muda. Ou seja, não é a nossa oração em si que vai mudar a sua vida, mas é as atitudes que você tomar que vai. A oração ela potencializa aquilo que você já faz. Sabe, se você trabalha, se você dá o seu melhor, a oração ela vai primeiro, ela vai te trazer uma paz. Quando você recebe uma oração, você fica em paz. Ou seja, você tem paz para pensar, paz para trabalhar, paz para planejar. Ou seja, a oração ela tem essa função, mas a prosperidade é fruto do trabalho. A prosperidade é fruto da sabedoria que a pessoa vai adquirindo, às vezes com os erros que ela vai errando aqui, mas na próxima vez ela já faz diferente. Ou seja, a prosperidade em si, ela é muito do que, sabe, da forma que a pessoa vê a situação. Tem pessoas, sabe, que a mente dela só está voltada para o problema em si. Que a mentalidade dela é problema todo dia, toda hora, ela nunca procura olhar para o lado positivo da situação. Ou seja, certamente, quanto mais problema ela procurar, mais problema ela vai achar. É uma verdade, porque, por exemplo, imagina, você abre uma empresa e você não está nem para a empresa, você não procura ver os pontos negativos da empresa, você não procura ver o que está de errado na empresa e não procura melhorar. Ou seja, se você não focalizar naquilo, em resolver problemas, a tendência é o quê? É falência. Então, quando a pessoa, ela está com, sabe, Deus deu a ideia dela abrir a empresa. Ah, não, Deus deu a ideia, então Deus vai cuidar. Deus não vai cuidar, Ele deu a ideia. Você que tem que se aprimorar seu conhecimento, você que tem que trabalhar, você que tem que ir atrás dos seus clientes e saber que Deus ele já deu a ideia e Ele vai somente potencializar aquilo que você está disposto a fazer. Então é onde muitas pessoas acabam deixando a desejar, sabe, uma visão que às vezes Deus dá, uma visão multimilionária para a pessoa, mas a pessoa, por achar que é Deus que vai fazer tudo, ela acaba não agindo. Ou seja, por não agir, o resultado não vem, a pessoa se frustra e acha que é porque Deus não quer que ela prospere. Então, aonde a nossa visão está voltada, certamente aquilo vai se expandir. Sabe, aonde a pessoa mais, ela aplica ali a sua energia, é aquilo que realmente vai voltar para ela. Sabe, que tem de pessoas que nesse exato momento está reclamando de segunda-feira. Ou seja, nesse exato momento está reclamando que é segunda-feira. Meu Deus, já é segunda-feira. Ou seja, certamente essa pessoa ela não está pensando em crescimento. Ela quer mais descanso. Sabe, ela queria que o final de semana fosse mais longo. Ela queria que, sabe, que o dia dela de ontem nem tivesse acabado. Ou seja, não está pensando em crescimento. Então, a pessoa, ela precisa entender isso. Tanto que Salomão, ele já fala que, olha, aquilo que teme o ímpio, isso mesmo lhe acontecerá. Ou seja, que tem pessoas que, sabe, tem tanto medo de pobreza e atrai pobreza. Sabe, eu aprendi esse dia que você não pode ter medo da pobreza. O que é ter medo da pobreza? A pessoa que conquista algo, e ela tem o maior medo da vida dela de perder. Por que geralmente nasce esse medo dentro da pessoa? É porque ela se olha e não se vê capaz de conquistar de novo. Sabe, quando você vê alguém que tem muito medo de ficar pobre, muito medo da miséria, é porque no fundo essa pessoa, ela entende que ela não tem capacidade de conquistar de novo aquilo que ela conquistou uma vez. Porque na cabeça dela foi a sorte. Na cabeça dela, não, eu tive isso aqui, eu consegui adquirir isso aqui porque eu tive sorte. E quando esse pensamento estiver na mente da pessoa, ela sempre vai ficar com medo. E geralmente, aquilo que a pessoa mais teme é o que vem sobre ela. Jó já nos alertava sobre isso. Fala que aquilo que ele mais temia veio sobre ele. Ou seja, a pessoa morre de medo de pobreza, ela vai morrer na pobreza. Se ela morre de medo de doença, geralmente a doença vai viver correndo atrás dela. A minha pessoa, então nós precisamos direcionar da forma correta a nossa visão. Sabe? Buscar olhar maneiras de crescer, buscar olhar para a solução ao invés de olhar para os problemas, buscar olhar para uma forma de crescer ao invés de ficar preocupado com aquilo que está tentando nos atrasar, porque se a gente for olhar, sabe, a crise, ela existe. Só que na maioria das vezes a crise existe na cabeça das pessoas. Foi ontem. Fui fazer um serviço para um rapaz, ontem não, sábado de manhã. E conversando com ele lá, e ele fala, não sei o quê, solteiro, morando no apartamento lá, apartamento bonitinho, ele, solteiro. Que essas mulheres de hoje é tudo interesseira, que não sei o quê. Quando eu vou conversar com alguma que eu vejo que ela é interesseira, eu falo, olha, eu estou numa crise aí, né, não sei o quê. Ou seja, a cabeça da pessoa, ela está tão preocupada com o interesse dos outros, está tão preocupada que ela começa a inventar coisa na mente dela. Que não está num relacionamento por causa da crise.
que não está no relacionamento por conta que a outra pessoa é interesseira, ou seja, isso são coisas que impedem uma pessoa de crescer. Imagina, a pessoa não quer prosperar porque tem alguém interesseiro perto dela. Sabe, isso não pode ser motivo para a pessoa ficar parada na vida. Sabe, o que existe de pessoas que têm potencial para crescer, mas a mente dela não cresce. Amém, pessoal? Ou seja, Deus, ele vai fazer de acordo com aquilo que a gente imagina. Tanto que ele diz, eu não me recordo agora onde, assim como você vê, assim ele é, falando do próprio Deus. Sabe, assim como você vê Deus, assim ele vai ser para você. Se você vê um Deus fraco, um Deus que não faz, um Deus que só faz aquilo que a tua cabeça imagina, é aquilo que vai acontecer. Agora, se você olha para a palavra e você vê um Deus que pode tudo, você vê um Deus que vai além das tuas forças, sabe, esse Deus ele vai fazer exatamente dessa maneira na sua vida. Então, por isso, que a nossa visão ela tem que estar voltada para algo, sabe, positivo. Quanto mais de forma negativa a gente olha para a situação, mais coisas negativas vai vir sobre a gente. Sabe, quanto mais você olha para si e você se enxerga incapaz, mais incapaz você será. Quanto mais você se olha, você se vê, sabe, uma pessoa fraca, mais fraco você será. Mas quando mais você se olha, você se enxerga alguém com potencial de crescimento, mais potencial vai sair de dentro de você. Então, é tanto que Joel, lá no livro de Joel, fala, olha, diga ao fraco, eu sou forte. Ou seja, não é porque você se vê fraco que você é fraco. Não, você tem que olhar e falar, não, eu sou forte sim, eu vou fazer, vai acontecer, vai dar certo. Por quê? Se você olhar para a sua fraqueza, para a sua limitação, e você focalizar na sua limitação, mais limitação você vai ter. Mas quando você se olha, não, eu posso até ser limitado, mas eu sirvo um Deus que pode tudo. Então esse Deus ele vai mudar minha visão, ele vai abrir meu entendimento, e coisas dessa natureza acontecem. Então, às vezes, a pessoa não cresce, não prospera, não é simplesmente porque Deus não quer que isso aconteça. Não. É porque a pessoa, infelizmente, a cabeça dela só volta para problemas, só volta para aquilo que dá errado, só volta para quem deu errado. Sabe, dificilmente você vai ver alguém que vai dar exemplo de pessoas que prosperam. Sempre dá exemplo do que deu errado. Ah, não, mas tal pessoa começou a fazer isso e no final não deu certo. Ou seja, nunca procura olhar para aqueles que saíram lá do absoluto zero e conseguiram erguer na vida, conseguiram prosperar na vida. Ou seja, a nossa visão nunca pode estar voltada para o que está dando errado. Sempre tem que estar voltado para o que está dando solução, para o que está dando resultado. Porque é isso que vai fazer a gente ter, sabe, uma vida mais próspera. Aonde você mais coloca a sua energia, é o que vai voltar para a sua vida. Isso aqui é algo, sabe, se você gasta toda a sua energia reclamando, não dá para você esperar coisa boa disso. Você gasta toda a energia que Deus está te dando para você olhar só para as adversidades, só para os problemas, só para as dificuldades. Geralmente você não tem nem o que esperar de algo de positivo disso. Então, nós temos que aprender a direcionar bem, sabe, a nossa energia, aquilo que Deus nos dá, esse fôlego que Deus nos dá, para acordar cedo, para levantar cedo. Então nós temos que direcionar bem isso, para a gente não ser só mais um que vai passar pela terra e vai ser, sabe, às vezes não vai nem ser lembrado quando passa 5 anos, igual tem muitos que, sabe, passa 5 anos e ninguém sabe se já existiu na terra. Então, por quê? Porque geralmente a pessoa que ela tem esse fim, ela direcionou sua energia na posição errada. Por quê? Se você vê, sabe, quantas pessoas que deixaram legados, que até hoje a gente olha e a gente inspira a nossa fé. Se a gente for olhar para a Bíblia, então, nem se fala. Quantas pessoas que não se deixaram, sabe, ser levados pelas circunstâncias ruins, pelas dificuldades, pelas adversidades, mas procuraram estabelecer a sua fé em Deus. Procuraram estabelecer a sua confiança no Senhor, na palavra dele. E isso é o que vai fazer com que a sua energia seja bem aplicada. Sabe, não adianta nada a gente crer num Deus tão grande, a gente pegar toda essa energia que esse Deus tão grande nos dá e ficar, sabe, direcionando ela para o lugar errado. Sabe, às vezes é preocupado com o que o outro fala, com o que o outro acha. Isso não pode estar no nosso coração. Amém, pessoal? Se falou, se pensou, paciência. Sabe, siga com a sua fé, siga com o seu entendimento, siga olhando para o que está dando resultado. Porque geralmente, sabe, as pessoas que mais fracassam na vida, não é nem porque essa pessoa sabe, incompetente, não. É porque às vezes ela não entendeu que Deus deu para ela, sabe, algo muito positivo, que sabe, até o Bispo falou um pouco sobre isso, sobre a energia que a gente aplica. Sabe, o que é energia? É o que você fala. Sabe, aquilo que você fala tem muito efeito na sua vida. Sabe, se você gasta todo o seu tempo falando só derrota, não dá para você esperar coisa boa disso. Se eu gasto todo o meu tempo só me martirizando, me automutilando, porque eu até aprendi também que quando você reclama, você está se automutilando. Amém, pessoal? Ou seja, quando a pessoa reclama, ela não sabe. Mas ela está matando a prosperidade na vida dela. Até no livro que eu estou lendo aí, eu estava vendo, o rapaz disse assim, olha, quando você for reclamar, lembre que a reclamação, ela mata a prosperidade. Então o que você vai fazer? Toda vez que você pensar em reclamar, ele até diz para fazer esse sinal, passar o dedo no pescoço, para você lembrar que você está matando a prosperidade. Ou seja, toda vez que você pensar em reclamar, você vai, sabe, fazer isso aqui. Eu estou matando a minha prosperidade. Sabe, eu estou enterrando aquilo que Deus tem para mim. Então, sabe, quando você, ao invés de pegar essa energia, essa fé, essa coragem que Deus te dá, e você, ao invés de você focalizar nos problemas, na dificuldade, você vai direcionar essa energia para si. Eu vou conseguir, Deus vai me honrar, sabe, o que estava dando errado vai dar certo, sabe, o faturamento que eu não tive o mês passado, eu vou ter dobrado esse mês. É isso que tem que acontecer. Sabe, essa visão que a gente tem que ter, porque senão, sabe, você sempre vai viver
nós sempre vamos viver abaixo daquilo que Deus tem pra gente. E se tem uma coisa que Deus quer para a nossa vida, é a abundância. Amém, pessoal? Porque se você tem abundância, você transporta. Amém, pessoal? Se você transborda, você abençoa outras vidas. Sabe, imagina, Deus te dá tanto que aquilo é como se fosse um copo. Você vai encher o copo e esse copo vai derramar o quanto de pessoas que não serão alcançadas através da grandeza que Deus vai te dar. Amém, pessoal? E é essa fé que a gente tem que alimentar. Olha só, para a gente terminar aqui, o que acontece na nossa vida exterior é muito do que está no nosso interior. Sabe, se você for observar, muitas das coisas que acontecem do lado de fora da nossa vida é muito do que está do lado de dentro. Ou seja, uma vida só de fracasso. É porque dentro da pessoa, ela, sabe, é só coisa ruim que ela carrega. Sabe, é trauma, é não sei o quê, sabe, é pensamento negativo, é tudo coisa de ruim que está do lado de dentro, uma hora ou outra vai sair para fora. Então, geralmente, a vida da pessoa, o reflexo do lado de fora é o que está do lado de dentro. Então, por isso que a gente tem que todo dia procurar arrancar aquilo que a gente sabe que não vai nos levar para lugar nenhum. Sabe, eu estava vendo esses dias que muita coisa que a gente aprende, sabe, lá na nossa infância, às vezes acaba sendo reflexo da nossa vida adulta. E até sobre dinheiro, eu estava vendo esses dias. Tem muitas pessoas que falam assim, todo rico é infeliz. Tem pessoas que falam isso. Por quê? Porque lá na infância dela, ela ouviu que um rico, sabe, aconteceu alguma coisa de ruim com o rico por conta do dinheiro que ele tem. Ou seja, aquilo a pessoa, ainda na infância dela, ela vai alimentando aquilo no subconsciente dela. E vai chegando um ponto na vida dela que ela acha que isso é verdade. Ou seja, todo dinheiro que ela ganha, toda a riqueza que ela acumula, ela deixa embora. Ou seja, ela não usufrui bem daquilo. Por quê? Porque dentro do subconsciente dela sabe que riqueza é algo amaldiçoado, é algo ruim. Ou seja, muito da nossa vida, do lado de fora, é o que está do lado de dentro. A gente tem que procurar alimentar dentro de nós, sabe, coisas positivas, coisas que vão nos levar a crescer. Porque se a gente não fizer isso, qualquer coisa que vier acontecer do lado de fora da vida da gente, ao invés de ser bênção para a nossa vida, vai acabar cedo ou tarde se tornando uma maldição. Então, por isso que a gente tem que procurar, sabe, limpar o nosso lado interior, para que o nosso lado exterior seja uma bênção. Amém, pessoal? Não adianta nada a gente, sabe, querer tudo do lado de fora, mas se do lado de dentro a gente estiver doente, de alguma forma, emocionalmente, espiritualmente, as coisas não vão fluir. Sabe, as coisas podem até acontecer, mas vão acontecer, mas cedo ou tarde aquilo vai ser sabe, ao invés de ser algo positivo na vida da pessoa, vai ser algo negativo. Ao invés de ser uma bênção, vai se tornar uma maldição. É a mesma coisa, quando a pessoa ela recebe uma herança, mas ela não sabe como foi construída, ao invés daquilo se tornar uma bênção para ela, acaba se tornando uma dor de cabeça. Sabe, é a mesma história, a pessoa ganha na Mega Sena, mas ela nunca teve, sabe, nenhuma instrução sobre muito dinheiro. Igual eu vi esses tempos atrás. O rapaz ganhou na Mega Sena e, sabe, saiu alugando jato, e comprando carro e dando pro povo. Ou seja, na cabeça dele, aquele prêmio nunca ia acabar. Ou seja, passou-se um tempo, 2, 3 anos por aí, ele já não tinha mais nada. É aqueles que ele saiu ajudando, dando carro, dando não sei o quê, nenhum estava lá para ajudar ele. Ou seja, se a pessoa não tiver, do lado de dentro dela, não tiver, sabe, uma certa preparação para lidar com o mundo do lado de fora, cedo ou tarde a pessoa vai se perder. Então por isso que a gente primeiro tem que cuidar da gente. Primeiro, você tem que cuidar de você. Cuidar da sua mente, cuidar do seu coração, cuidar do seu corpo. Para quê? Para que quando as bênçãos chegarem, as riquezas chegarem, elas só venham acrescentar. Amém, pessoal? Sabe, não é dinheiro que... a pessoa fala assim, dinheiro não traz felicidade. Nada traz felicidade. Primeiro, você tem que cultivar essa felicidade em Deus. Se você já é feliz com o Deus que você tem, qualquer coisa que vier vai ser só para acrescentar. Sabe? Não coloque a sua felicidade baseada em nada nessa vida, porque tudo é perecível. Amém, pessoal? Mas Deus não é, e a palavra dele não é também. Então, que Deus ele possa, primeiro, limpar o nosso interior, tirar tudo aquilo que não agrada a Ele, tudo aquilo que atrapalha o nosso crescimento do lado de fora. Que possamos direcionar os nossos olhos para aquilo que está nos trazendo retorno, para aquilo que vai nos trazer e nos fazer crescer. Amém, pessoal? Porque é isso que Deus ele quer que aconteça. Que você cresça, que você prospere e que você tenha uma vida e vida com abundância. Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor nessa manhã que venha, meu Deus, ao encontro da vida de cada um dos teus filhos que aqui estão. Senhor, abençoa, Deus, a vida profissional dessa pessoa. Dê visão, dê direção, que o Senhor possa abrir o entendimento, que o Senhor possa dar ideias, meu Pai, para os teus filhos. Meu Pai, que cada um aqui possa viver, meu Pai, muito além daquilo que eles mesmos imaginam. Que o Senhor possa surpreender, meu Pai, cada um dos teus filhos. Senhor, nós estamos, meu Pai, ainda no meio do ano, meu Pai. Nós temos muito a viver nesse ano de 2025. Eu peço que o Senhor surpreenda os teus filhos. Surpreenda de forma extraordinária, meu Pai. Que coisas sobrenaturais aconteçam na vida dos teus servos. Para que fique provado, meu Pai, que o Deus que os teus filhos servem, que os teus filhos te buscam, é o Deus do impossível de fato. Pai, em nome de Jesus, abençoa, meu Pai, o trabalho das mãos de cada um aqui, Senhor. Que aonde essa pessoa tocar, meu Pai, o Senhor venha transformar em riqueza, em ouro. Pai, que aonde essa pessoa colocar suas mãos, que o Senhor venha abençoar.
Pai, em nome de Jesus, seja com teus filhos. Limpa, meu Pai, a mente, limpa o coração, tudo aquilo que não vem de ti. Todo pensamento que não provém do Senhor, que sejam eles dissipados, arrancados da mente dessa pessoa. E que o Senhor possa plantar, meu Pai, na mente de cada um, pensamentos, meu Pai, que venham lhes fazer crescer, lhes fazer prosperar. E venham, meu Pai, cada dia mais essas pessoas venham ser como meu Pai, como uma fonte de águas vivas, que nunca seca, mas que sempre, meu Pai, está se renovando. E assim seja o interior dos teus filhos. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida espiritual, a vida financeira, a saúde, e todas as áreas da vida dos teus servos sejam abençoadas nessa manhã. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém?